Livro A Alegria de Testemunhar. Como falar de Jesus de maneira eficaz, de Alejandro Bulhon. Capítulo 11. Qual é o papel do evangelismo público? O povo remanescente veio ao mundo com uma certidão de nascimento registrada nas cortes celestiais. Daniel 8:14 e Apocalipse 14:6-12 são os textos bíblicos que predizem o aparecimento, no cenário profético, de um povo fiel, comprometido com a pregação do Evangelho eterno. Quando isso aconteceu, não havia igrejas organizadas nem membros. Como então poderia aquele punhado de pioneiros cumprir a comissão evangélica de ir ao mundo todo e refletir a glória de Deus? Quando Ellen White olhou para as grandes cidades, onde não havia presença da igreja adventista, ela começou a apontar a necessidade de alcançar essas pessoas. O Senhor tem uma mensagem para as nossas cidades, e essa mensagem devemos proclamar em nossas reuniões campais e por outras campanhas públicas, assim como por nossas publicações. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 115. Em outra ocasião, a mensageira do Senhor afirmou: "O Senhor deseja que proclamemos com poder a mensagem do terceiro anjo nestas cidades. Não podemos por nós mesmos exercitar este poder. Tudo quanto podemos fazer é escolher homens capazes e instar para que vão a tais lugares de oportunidade e lá proclamem a mensagem no poder do Espírito Santo." Evangelismo, página 40. Esses homens capazes eram evangelistas. O evangelismo público consistia de uma série de reuniões dirigidas por pastores experientes. As reuniões eram realizadas em salões públicos, teatros, tendas ou outros locais públicos. O evangelista chegava à cidade-alvo acompanhado por uma equipe de instrutores bíblicos e ali permaneciam pregando por várias semanas até que se estabelecesse uma congregação. Esse estilo de trabalho era necessário naquela época, porque não havia outra forma de estabelecer a presença adventista naquelas cidades. Mas assim que uma congregação eclesiástica passasse a existir, não importando quão pequena fosse, Ellen White sugeria um método diferente de evangelismo. Ao trabalhar em lugares onde já se encontram alguns na fé, o pastor deve não só buscar a princípio converter os incrédulos, como exercitar os membros da igreja para prestarem cooperação proveitosa. Trabalhe com eles individualmente, tentando despertá-los para buscarem eles próprios experiência mais profunda e trabalharem por outros. Obreiros Evangélicos, página 196. Atualmente, a obra do evangelismo público, como chamamos as séries de reuniões que costumam durar até 2 meses e são dirigidas por um evangelista com uma equipe de obreiros bíblicos, continua sendo necessária em territórios em que ainda não se ouviu o evangelho. Mas nos lugares onde há membros, é errado deixá-los parados como observadores. Isso pode acarretar reprovação divina. Em vez disso, o evangelismo público deve andar de mãos dadas com a obra executada por cristãos individualmente. Considere o exemplo de Paulo. Com Paulo, a obra pessoal não tomava o lugar do evangelismo público, mas era sua indispensável companheira. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 6, página 390. Em que sentido trabalham juntos os esforços pessoais e o evangelismo público? A missão dos cristãos é levar pessoas a Cristo. É Jesus quem as transforma e é o Espírito Santo quem nelas inspirará a tão importante decisão. Mas é função do pastor, como evangelista e instrumento nas mãos do Espírito, guiar essas pessoas no sentido de tomarem sua decisão. Isso se realiza por meio da pregação. Talvez possamos comparar o evangelista de hoje a uma parteira. Ele vem para ajudar a igreja local a trazer ao mundo novos conversos. Aquilo que às vezes se chama de Semana da Colheita, na verdade é o evangelismo público com a participação dos membros da igreja. É uma semana de muitos nascimentos. Mas para que isso se torne realidade, a igreja precisa ter ficado grávida, com pessoas a quem os membros testemunharam durante um período de meses. Então, levaram essas pessoas à semana especial de evangelismo para que o evangelista as ajudasse a tomar sua posição ao lado do Salvador.
Dessa maneira, o esforço pessoal e o evangelismo público continuam de mãos dadas como nos tempos apostólicos. Isso não constitui um método novo de trabalho. É o mesmo plano maestro instituído por Jesus Cristo para preparar a Igreja dos sonhos de Deus. Se seguirmos o conselho divino para o cumprimento da missão, nunca fracassaremos. Os resultados serão positivos. A Igreja será uma Igreja viva. Isso se verá por seu crescimento, revelado em números e estatísticas. O problema de atingir cidades grandes não jaz nos desafios representados pelas condições, mas na dureza do coração humano, entre aqueles que se recusam a seguir as diretrizes divinas. Os homens tornam o trabalho da propagação da verdade 10 vezes mais difícil do que na realidade é, procurando tirar a obra de Deus de suas mãos para suas próprias mãos finitas. Pensam que devem constantemente inventar alguma coisa para que os homens façam aquilo que supõem que estas pessoas devam fazer. Evangelismo, página 117. No que diz respeito ao evangelismo, nada mais precisa ser inventado. Jesus teria sido injusto se nos desse a comissão evangélica sem explicar também a maneira de cumpri-la. Ouvi dizer que quando foram entregues ao público as primeiras máquinas de venda de selos, as pessoas inseriam nelas o dinheiro sem ler as instruções. Quando não saía selo nenhum, elas ficavam desgostosas e começavam a bater na máquina ou chutá-la. Não demorava prazo para que algumas máquinas deixassem de funcionar. O correio então precisava consertá-las e devolvê-las ao serviço. Contudo, alguns diretores dos correios afixaram uma placa escrita com letras grandes: "Quando você ficar cansado de tentar tudo mais, e os selos ainda assim não saírem, tente ler as instruções, talvez ajude." Essa história pode ser apócrifa. Apesar disso, no que se refere à missão da Igreja, ela é válida para nossa reflexão. Em 1898, Ellen White perguntou: "Somos nós maiores que Nosso Senhor? Era correto o seu método?" Cristo declara: "Tomai sobre vós o meu jugo de sujeição e obediência, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Qual é esse jugo acerca do qual Jesus fala? A que devemos obedecer? No contexto, indica-se claramente que Ellen White está falando sobre como Deus deseja ensinar-nos a levar avante a obra evangélica, preparando sua Igreja gloriosa. Enquanto concluo este capítulo, é noite em Durham. Escrevo sobre uma luz suave em meu quarto do hotel. Um pouco antes esta noite, observei os olhos brilhantes de muitas pessoas que vieram perante o altar durante o apelo. 20, 30, quem sabe mais responderam quando as convidei a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O que realmente me tocou foi ver membros da igreja virem à frente e abraçar as pessoas que haviam trazido a série evangelística. Esse era o maravilhoso povo de Deus, preparando-se para receber Jesus. Essa é a Igreja gloriosa, sem mancha nem mácula ou coisa semelhante. Essa é sem dúvida a Igreja dos sonhos de Deus. Então fechei os olhos e imaginei a emoção dos anjos ao se rejubilarem. Leia como Ellen White descreve a reação dos anjos. Devemos ser co-obreiros dos anjos celestiais em apresentar Jesus ao mundo. Com quase impaciente ansiedade esperam os anjos nossa cooperação, porque o homem deve ser o instrumento para comunicar com o homem. E, quando nos entregamos a Cristo numa consagração de toda a alma, os anjos se alegram de poderem falar por meio de nossa voz para revelar o amor de Deus. O Desejado de Todas as Nações, página 297.